A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais um dia que eu vou compartilhar a palavra do Senhor para a sua vida, amém? Antes de eu ler o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais têm sido as pautas de orações que você tem feito por você, pela sua família, pelo seu ministério, pelos seus irmãos, pela sua parentela? Só que em 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer assim, vou ler alguns versículos. Antes de tudo, peço que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate de todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Aleluia. Assim, no contexto histórico, Paulo, ele envia essa carta a Timóteo, a uma das igrejas em Efésio, porque aquele povo estava sendo perseguido. E perseguição era essa que estava trazendo mortes e fuga, mortes terríveis, através de algo que aconteceu naquele período. Um grande incêndio em Roma, e a igreja começou a ser perseguida. Foi acusada por algo que não cometeu e começou a ser perseguida. Eles foram culpados por algo que não fizeram, e assim muitos tiveram que fugir. Muitos se esconderam, mas também muitos tiveram mortes cruéis. E aí Paulo, ele vem com esta carta dizendo que devemos orar por todos, pelas autoridades. Devemos orar porque todos, podem chegar ao conhecimento da verdade. Todos, Deus deseja que todos sejam salvos, todos, E como orar por aquele que nos persegue, por aquele que nos causa dor? Assim Paulo pediu. Assim Deus deseja que eu e você, mais do que Paulo pede, que nós venhamos a orar por aquele que nos perseguem, por aqueles que nos maldizem. Por quê? Porque Deus, ele é poderoso para libertar. Deus, ele é poderoso para transformar o coração, para transformar a mente. Porque ele também diz para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Aquele povo não estava tendo paz nem tranquilidade, pelo contrário, estava havendo uma perseguição muito grande, a qual estava acontecendo muitas consequências de morte, muitos se escondendo, muitos fugindo. E hoje em dia, querendo ou não, a igreja ainda tem uma liberdade para poder falar da palavra de Deus. Esse instrumento aqui, vídeos na internet, ainda pode ser usado. Só que há limitações, porque tem coisas que a gente não pode falar. Nós não podemos chamar pecado de pecado dentro dessa internet. E eles querem regulamentar ainda mais, porque não fazem bem, Mas Jesus chama para que eu e você venhamos a orar pelas nossas autoridades. Há algo terrível lá em Brasília, muitas disputas de quem é o melhor, de quem é o mais correto, mas Deus conhece as intenções mais do que a fala dos homens, mais do que aqueles ternos bonitos, não é? Deus conhece o coração, a mente, Deus sabe o que se passa ali. Deus conhece os maus desejos, Deus conhece as reuniões ocultas, Deus vê tudo e a tudo contempla. Só que Deus também exerce juízo e traz misericórdia para o seu povo, para que vivam uma vida tranquila e mansa, para que tenham paz. Por isso nós devemos orar pelas nossas autoridades constituídas. Falar mal não vai resolver. Criticar não vai resolver. Muitas das vezes traz até dissensões entre irmãos, porque eu sou de um tal partido, o meu irmão é de outro. Tá, mas e aí? O que a gente tá somando com tudo isso? Nada. Porque a gente não tá orando. Porque quem realmente resolve, porque quem realmente faz alguma coisa acontecer é Jesus Cristo, aquele que é o mediador entre Deus e a humanidade.
Jesus é o único caminho a qual a gente pode viver uma paz de verdade, a qual a gente consegue ainda viver tranquilidade, porque só Deus sabe quanto a igreja ainda vai poder pregar a palavra da verdade, o quanto a igreja ainda vai poder ter essa liberdade de carregar a Bíblia por aí, dentro da bolsa, misericórdia, dentro da bolsa, poder levar no celular, porque tem muitos países que a palavra de Deus é abominável, não é aceita, pessoas são mortas e eu e você temos essa liberdade e muitas das vezes essa palavra aqui, ela fica na estante ali, ó, pegando poeira, jogada de lado. E a verdade que liberta vai ficando de lado. Mas Jesus está despertando uma geração que abandona o pecado, uma geração que não aceita a distração, uma geração que busca ter intimidade com Deus, porque o tempo do povo de Deus na terra está findando, então desperta. Desperta, povo de Deus, desperta desse sono da indolência, desperta. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. E você que ainda não aceitou Jesus, desperta. Desperta para a verdade, porque Deus, ele está voltando e é tão verdade isso, porque tudo que está escrito na palavra do Senhor está se cumprindo. Os sinais estão se cumprindo e os nossos olhos estão vendo. Glória a Deus, que venhamos orar por todos, porque todos merecem, todos têm o direito de salvação, não todos merecem, nem todos aqueles que reconhecerem a Jesus, porque Jesus morreu por toda uma humanidade. Não morreu só pela igreja, morreu por todo aquele que nele crê, que o confessar será salvo não somente ele, mas a sua casa também. Deus tem promessas não somente para aquela vida que se rende, mas de alcançar toda a sua família, como foi com Cornélio. Cornélio, um centurião romano que buscava ao Senhor, que fazia esmolas. E Jesus mudou a história daquele homem, levando Pedro para derramar e entregar na vida dele, de Cornélio, a palavra do Senhor. Ele recebeu o Espírito Santo e toda a sua casa e a sua família foi transformada. É isso que Jesus faz com aquele que quer saber quem é ele. Não pelas atitudes daquele que denigrem o nome do nosso Senhor Jesus, pelas suas más atitudes, pelos seus comportamentos ruins, a qual não mancha. Não vou dizer que mancha, porque o nome de Jesus não se mancha, mas as pessoas tendem a isso, né? A olhar para Jesus e ver, eu não vou ser crente como aquele irmão é. Não queira ser crente como aquele irmão é. Queira ser como Jesus vai te chamar para ser, ou como Jesus já te chamou para ser. Fiel, piedoso, justo, amoroso, compassivo. Tudo isso Jesus transforma em nós através do seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente, que essa palavra flua no seu coração e saiba sim que nós devemos orar por todas as pessoas, pelas nossas autoridades principalmente, para que a mão do Senhor esteja sobre eles, para que eles não façam o que querem, mas para que a vontade do Senhor venha a acontecer neste tempo em que vivemos, eu e você, e para que os nossos filhos também vivam a paz, a graça de Deus, porque só Ele pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Fica com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.